Irmãos, o nosso tema, o poder e a glória da igreja. Eu mesmo sugeri o tema, pastor Humberto, porque tenho pensado sobre esse tema por algum tempo, usando inclusive um dos textos que foi lido. Baseado no texto de Mateus, hoje e amanhã vamos fazer Mateus 16, mas hoje vamos meditar nesses primeiros versos. Convido a lermos mais uma vez, lemos há pouco, mas gostaria de novamente ler com os irmãos esse texto, Mateus capítulo 16, 13 a 20, é um texto significativo para a igreja, porque é a primeira menção da igreja na Bíblia. A igreja não existia no Antigo Testamento, a igreja tem uma data marcada, ela inicia no dia de Pentecostes, e Jesus fala da igreja aqui no futuro: edificarei a minha igreja. Então a primeira vez que o Senhor fala sobre a igreja é aqui em Mateus capítulo 16, então um texto significativo para entendermos o poder e a glória da igreja. Mateus 16, verso 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Uma boa pergunta. Nossa fé, ela depende não tanto da doutrina nem da teologia de Jesus, depende mais da pessoa de Jesus. Se a pessoa de Jesus não for quem ele diz ser, não nos interessa muito o que ele diz. Isso é uma diferença entre outras religiões, por exemplo. Não interessa quem foi Maomé, quem foi Buda, interessa o que ele disse. Não, para nós interessa que Jesus seja quem ele disse que é. Se ele não é quem ele disse que é, o que ele disse também não teria valor. Então a pergunta é pertinente: quem diz o povo? Jesus está querendo que eles raciocinem sobre a sua identidade. A resposta é: eles responderam. Uns dizem João Batista. Interessante, João Batista havia sido morto há pouco tempo. Outros Elias, profeta do Antigo Testamento, e outros Jeremias, também mais um profeta, ou algum dos profetas. Isso é o que eles dizem. E o Senhor pergunta: mas vós? Não interessa tanto o que os outros dizem sobre Jesus, mas interessa quem é Jesus para você. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, resposta maravilhosa de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou bem definido. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar Jonas, isso é, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Gostaria de compartilhar um pouco sobre esse homem, uma história interessante. Voltaire foi um notável iluminista francês do século XVII. Na verdade, morreu no século XVIII. Certa vez ele disse o seguinte: foram necessários séculos para que o cristianismo fosse erigido, mas eu vou mostrar como um único francês pode destruí-lo dentro de 50 anos. O francês é ele. Foram séculos até o cristianismo ser construído, mas com muita arrogância e prepotência ele disse: eu vou mostrar como um francês só. Esse era chamado um enciclopedista, pelo tanto de conhecimento, de fato escreveu enciclopédias, iluminista, não é? Se eu vou mostrar como um homem só, um francês humilde, vai conseguir destruir o cristianismo em 50 anos. Então, pegando a sua pena, ele mergulhou-a no tinteiro da incredulidade e passou a escrever contra a fé em Deus. Voltaire morreu em 1778. Acerca da sua morte,
escritor canadense Oswald Smith registrou algo interessante, sempre me chama a atenção. É bom ouvir o que os homens falam em vida, mas para mim eu gosto de saber o que eles disseram na hora da morte. Na hora da morte você não tem mais o que temer, você vai expressar o que está no seu coração, seus medos e incertezas, porque você não tem mais por que se esconder. Geralmente é um momento de muita honestidade. Os últimos momentos foram registrados e dizem assim: por 3 meses o remorso, a reprovação e a blasfêmia acompanharam e caracterizaram a longa agonia daquele incrédulo moribundo. As circunstâncias desesperadoras da sua morte, dentre as registradas, a mais terrível a atacar um ímpio, não foi negada nem mesmo por seus companheiros de impiedade. Em certa altura, Voltaire, em desespero, disse para o médico: eu lhe dou tudo o que eu tenho para você me dar mais 6 meses de vida. E o médico disse: Senhor, não consigo lhe dar mais nem 6 semanas. Das últimas palavras dele foi: estou indo para o inferno. 20 anos depois da morte de Voltaire, aconteceu algo que ele jamais poderia imaginar e ninguém poderia imaginar. Mas o que aconteceu eu só vou dizer no final do sermão para ninguém ir embora, tá? Me aguardem. As origens e o propósito, o poder da Igreja de Cristo desafiam toda a compreensão humana. Pela revelação divina da Sagrada Escritura, nós podemos entender a realidade espiritual que justifica o poder e a glória dessa instituição divina. Paulo, por exemplo, fala da igreja como o novo povo de Deus. Uma instituição iniciada a partir do dia de Pentecostes, descrita como o corpo de Cristo, a família de Deus, edifício de Deus. E essa instituição também é apresentada como um mistério que estava oculto nos séculos. Mas, na plenitude dos tempos, como Paulo também diz, Deus revela o mistério e hoje nós podemos entender melhor o seu significado. Entretanto, apesar da revelação bíblica, algumas realidades vistas na história da igreja continuam desafiando a nossa compreensão. Por exemplo, o que explica o nascimento e especialmente o crescimento da Igreja de Cristo? Poucas instituições enfrentaram tantos inimigos quanto a igreja. Inimigos externos, ataques diabólicos, ataques dos judeus, dos romanos, regimes políticos, etc. Por exemplo, o apóstolo Pedro, logo no início da igreja, pouco tempo depois, após o primeiro sermão, ele disse, citando o Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É as autoridades tentando matar a igreja no seu nascimento. O alvo era esse, exterminar o caminho, fazer com que essa fé não se espalhasse. E se eles pudessem fazer, eles teriam feito com muito prazer. Inimigos internos também ameaçaram e até hoje ameaçam a igreja. Falsos obreiros, heresias destruidoras e tantas coisas dessa natureza. Pedro, na segunda epístola, diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso é um perigo, né? Os mestres é que orientam, que alimentam. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, não é inocentemente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Inimigos internos e inimigos externos. Talvez os irmãos não saibam, a mídia, não interessa a mídia, mas ainda hoje, anualmente, cerca de 150 mil cristãos são mortos por causa da sua fé, em países onde há perseguição. Nós não experimentamos isso, nós vivemos uma região livre, um país livre, eu espero em Deus que continue, mas ainda hoje, anualmente, cerca de 150 mil cristãos são mortos por causa da sua fé. Quem pode destruir a igreja? Os inimigos externos e internos já têm tentado, mas sem sucesso. E aqui uma coisa interessante. Entre 1949 e 1976, no governo do ditador sanguinário Mao Tse-tung,
que instalou o comunismo na China, a perseguição à igreja foi terrível. A grande ironia divina é que depois de 75 anos, isso me chama muito a atenção, depois de 75 anos de crueldade, que resultou na morte de mais de 50 milhões de chineses, o número de cristãos na China subiu de 4 milhões para 100 milhões. Como é isso? Eram 4 milhões. O ditador decidiu extinguir o cristianismo do país. Matou 50 milhões de chineses. E no final, quando ele morre, ao invés de 4 milhões de cristãos, tem 100 milhões de cristãos. Que ironia tremenda. Parece que a perseguição foi uma grande campanha evangelística. Já dizia o historiador da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E aqui foi. Quanto mais tentavam exterminar a igreja, mas a igreja do Senhor Jesus crescia e se propagava em toda a terra. Salmo 76, verso 10, o salmista diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Grande é o nosso Deus. Até aquilo que os homens e o próprio inimigo intenta para destruir a grandeza, a glória, o poder e a honra do nosso Deus, as mesmas armas infernais, elas terminam multiplicando a glória do Senhor, fazendo com que o seu nome seja ainda mais honrado. Irmãos, o poder da igreja, falando sobre o nosso tema, reside em sua missão celeste. O poder da igreja reside em sua missão divina, ok? Por que ninguém destrói a igreja de Cristo? Porque a despeito de todos os ataques internos e externos, a igreja continua caminhando, continua triunfando. Porque o sangue dos mártires é a semente da igreja de Cristo. Porque a igreja tem uma missão divina. E essa missão divina é que dá energia, motivação e faz com que a igreja de Cristo continue triunfante em todas as eras. Qual é essa missão divina que foi dada à igreja de Cristo? Eu vou resumir com duas respostas. Primeiro, a manifestação do Rei do Céu, baseado em Mateus 16, 13 a 17. Essa é a primeira parte da missão. O poder da igreja reside em sua missão divina. Qual é a missão divina da igreja? Primeiro, a manifestação do Rei do Céu. E em segundo, a manifestação do reino do céu. É o que temos no texto que nós lemos. Pensemos então nessas duas coisas. Deixe-me ilustrar a primeira parte, a manifestação do Rei do céu, com essa imagem. O que a igreja deve manifestar acerca da pessoa de Cristo, do Rei do céu? Bom, coloquei a legenda aí, Cesareia de Filipe. É o lugar onde aconteceu o evento que nós acabamos de ler em Mateus 16. O texto diz: indo para as regiões de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, em Israel tem duas Cesareias. Tem a Cesareia mais ao sul, Cesareia Marítima, que eles chamam, mas o evento aconteceu em uma outra Cesareia. Cesareia é um nome em homenagem a César. Cesareia de Filipe, mais ao norte, no que é chamado hoje das colinas de Golã, próximo da fronteira com a Síria. Foi ali, numa época em que os evangelistas falam que o Senhor se retirou com seus discípulos, perto do final do seu ministério, como um retiro espiritual, e cerca de 3 meses Jesus esteve num tempo recluso, afastado das multidões, instruindo seus discípulos. E um dos lugares para onde ele foi, fora dos limites de Israel, foi para o norte, região da Síria, Cesareia de Filipe. E essa foto foi tirada lá, tá certo? Por acaso fui eu que tirei. Não cobiçarás. Ah, o pastor foi lá, foi. Não cobice, está escrito. Não cobiçarás, é um mandamento, tá? Deus me deu o privilégio de visitar esse lugar. E eu aconselho que você bote na sua lista de oração, que Deus lhe dê a bênção também. Não é para ir para o inferno não, mas é visitar a boca do inferno. Essa caverna está lá e chama-se a boca do inferno.
Ela está localizada ao pé do Monte Hermon. Eu acho que eu tenho outras fotos. Pronto, isso é uma cordilheira, uma montanha rochosa, que são as montanhas, o grupo de montanhas chamado Monte Hermon. Aquela caverna está na base desse Monte Hermon. No período interbíblico, isso é entre o Novo e o Velho Testamento, aqueles 400 anos, um dos impérios que dominou foi o Império Grego. Então aconteceu o chamado processo de helenização também da Palestina. E esse local recebeu um nome baseado em um deus da mitologia grega. Eles passaram a chamar esse lugar de Panias. Hoje eles chamam Banias, uma variação do P para B. Mas os gregos chamavam de Panias. Panias é uma palavra vindo da palavra Pan. Pan era o deus da mitologia grega que, segundo eles, era o único deus que ia ao mundo dos mortos e voltava. E quando ele voltava, ele causava pânico. Daí vem a palavra pânico, vem no nome desse deus Pan, e a região eles chamavam de Panias. No Antigo Testamento, um pouco antes desse período, essa região é chamada de Bazã. Quando nós lemos sobre as conquistas, por exemplo, diz que Og era o rei de Bazã. A região transjordânica, isso é antes de cruzar o Rio Jordão, Moisés conquistou. E aquela parte ele distribuiu para 2,5 tribos. Era chamada a região de Bazã, e um dos reis que dominava ali era Og. Nos escritos cananeus, que eram os habitantes da região, aparece essa região como sendo a região do deus Moloque, que é outra divindade cananeia que aparece muito no Antigo Testamento. Quem era o deus Moloque? Na verdade, a expressão de um demônio que era adorado com sacrifícios de crianças. Eles apaziguavam esse demônio sacrificando crianças. Mais de uma vez na Escritura nós temos informações sobre isso. Por exemplo, Salmos 106 e 36 diz assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Que coisa! Pegar crianças, literalmente, crianças pequenas, nós vimos as crianças saindo aqui. Cristo ama as crianças, o diabo odeia as crianças. Eles pegavam essas crianças, e o curioso e triste é que até alguns reis de Israel, como o rei Manassés, filho de Ezequias, um dos melhores reis de Israel, teve um filho que foi um dos piores, Manassés. Deus não tem netos, ele só tem filhos. O fato do Ezequias ter sido um homem de Deus não significa que o filho dele, Manassés, necessariamente iria seguir os passos do pai. Manassés era agoreiro, adivinhava pelas nuvens e sacrificava filhos a esse deus Moloque. Pois essa região ali onde está a caverna era chamada a região do deus Moloque. O local era conhecido como Porta do Inferno. Por quê? A mitologia dizia que o deus Pan ia ao mundo dos mortos por meio dessa caverna. E também, como havia sacrifícios de crianças, as pessoas que passavam viam os gritos das crianças, que era uma coisa horrorosa. Eles diziam: isso é o grito do inferno. Tamanho era o horror nesses sacrifícios diabólicos de crianças. Então, o lugar ficou conhecido como a Porta do Inferno. É muito interessante que Jesus vai para esse lugar e lá ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não podia ser mais gráfico e mais direto a expressão da autoridade de Jesus. Irmãos, a missão da igreja, em primeiro lugar, é mostrar o Rei do céu, que é o nosso Rei, entronizado à direita de Deus Pai, aquele que subiu um dia voltará. Ele não foi rei, ele continua sendo rei, ele continua sendo soberano, o mundo continua debaixo das suas ordens. E nós devemos, como igreja, manifestar esse mundo a autoridade do nosso Rei. Esse Rei poderoso que tem autoridade sobre as portas do inferno. Que diz: essa igreja que eu estabelecerei, nem o inferno vai conseguir detê-la. Cantamos um hino sobre ir além e ser ousados. Nós devemos ir além. Nós devemos ser ousados.
Se o inferno não consegue deter a igreja de Deus, quem vai nos deter? Quem vai nos deter? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não quer dizer que nós não teremos inimigos, teremos muitos, mas quer dizer que nenhum deles vai prevalecer. E nós manifestamos a autoridade do Rei do céu. Existe um rei no universo, esse rei chama-se Jesus Cristo. Ah, mas o mundo não reconhece. O fato do mundo não reconhecer não diminui a glória do Senhor. Um dia o mundo vai reconhecer, não só o mundo, mas aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele continua sendo. E é uma bênção saber que a nossa missão é manifestar ao mundo. Esse é o Rei que estabeleceu o seu reino sem fim. O inferno está nos observando. Por que Jesus falou sobre a igreja diante da porta do inferno? Porque o Senhor sabe, e nós sabemos pela Escritura, que nós somos alvos de Satanás. Que o inferno está nos observando. E que se o diabo pudesse, se ele fosse rei, ele já teria nos destruído. Ele não suporta a igreja de Cristo, mas ele não consegue destruir a igreja do Senhor, por mais que ele tente. A história de Jó nos ajuda a perceber a dimensão espiritual, o que acontece nas regiões celestes. Vários textos, inclusive, vários textos. É muito interessante estudar sobre isso, né? A batalha espiritual e o que está por trás das cortinas. Nós vivemos em um mundo muito materialista, muito, não é nem científico, é cientificista, que adora a ciência e chama de ciência até aquilo que não é. E por causa disso se torna incrédulo, materialista e descarta completamente a dimensão espiritual. Infelizmente esse é o nosso mundo e infelizmente às vezes nós vivemos assim. Mas a cosmovisão bíblica não é materialista. Há muito mais, já dizia Dostoiévski, há muito mais entre o céu e a terra do que pode sondar a nossa vã filosofia. Tem muito mais coisa ao redor de nós que os nossos olhos não podem ver. O fato de nós não podermos ver não nos dá direito e condições de dizer que não existe. O mundo espiritual existe, sim. Ele é real e as manifestações dele continuam e ele está perto de nós. Na história de Jó, tem um momento, 2 vezes o Senhor faz essa pergunta, né? O texto diz, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Interessante, faz isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra, semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás está observando o mundo. Não, Satanás não vai perder muito tempo com o que já é dele. Ele investe a sua observação e as suas forças com aqueles que são seus inimigos. Observaste o meu servo Jó? E Satanás dá o perfil todinho. Claro, o Senhor abençoou isso. E, em outras palavras, a resposta de Satanás é, eu observei muito bem. Eu sei de quem o Senhor está falando. O inferno está sempre perto de nós, irmãos. Mas nós podemos manifestar nesse mundo a autoridade do nosso Rei. Nós não precisamos ficar intimidados. Ezequias, naquele confronto com Senaqueribe, grande rei da Síria, soberbo rei da Síria, né? Parecia o Voltaire, um homem que é dono da verdade, mandou um recado dizendo, olha, não pense que o Deus de Israel vai livrar vocês, não. Onde é que estão os deuses das outras nações? Nenhum conseguiu. Por que só o Deus de Israel vai conseguir? Blasfemou, ele não sabia com quem estava mexendo, né? Os ídolos são madeira, são pedra, não são deuses, são obra das mãos dos homens, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E Senaqueribe estava misturando as coisas, pensando que o Deus do céu era igual aos ídolos das nações que eles tinham destruído. O Senhor manda o recado através do profeta Isaías. Ele não vai entrar aqui, não vai atirar nenhuma flecha. No caminho pelo qual ele vê, ele vai voltar.
E de fato ele voltou. Mas o que é curioso é que Ezequias anima o povo dizendo: não tenham medo, maior é o que está em nós do que está com eles. Com eles está o braço de carne, conosco está o nosso Deus para combater as nossas guerras. Esse é o Deus da igreja, meus irmãos. Nós temos a alegria de saber que nós estamos do lado vencedor. Não há o que temer. Nós mostramos a autoridade do Senhor, mas não somente mostramos a autoridade, nós mostramos também a identidade. Veja o verso 14, voltando no nosso texto, a identidade do Senhor. Verso 14, o texto diz: e eles responderam, quando o Senhor perguntou quem era o Filho do Homem, né? Eles dizem, uns dizem João Batista. Por que João Batista? João Batista era o precursor, eles conheciam o ministério de João, ele havia enfrentado o próprio Herodes. Outros dizem Elias. Elias também teve um confronto muito grande com os reis de Israel, então alguns diziam, esse Jesus é igual a Elias. O próprio Herodes, que havia decapitado João Batista, achou que era João que havia ressuscitado, né? Incrível, deve ter sido João que eu mandei decapitar. E outros achavam que talvez fosse Jeremias, porque Jeremias também teve confronto muito sério com os reis de Israel. Então, essa era a identidade que as pessoas diziam. No verso 15, o Senhor diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Olha, a pergunta do Senhor é, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é uma expressão interessante. Jesus está se identificando como o Filho do Homem. É uma expressão que vem do Antigo Testamento, mencionado pela primeira vez em Daniel capítulo 7, verso 14. Aquela visão fantástica diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. É a primeira vez que aparece a expressão. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Apocalipse 13, o livro também da coroação de Cristo, diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Jesus usava muito essa expressão filho do homem para referir-se a ele mesmo. Em Mateus, só em Mateus ela aparece 31 vezes. Jesus está se apresentando como o Messias prometido. Filho do homem é um título messiânico vindo lá de Daniel capítulo 7. Mas tem a identificação do povo. João Batista, Elias, Jeremias. Por que eles pensavam em Elias? Havia uma profecia que dizia, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias dizia isso. Então eles pensavam, então pode ser que ele é o que vem cumprir a profecia de Malaquias 4. Essa era a identificação das pessoas. Mas tem uma outra pessoa na história que identifica e diz quem é Jesus. E essa pessoa não é Pedro, é o próprio Deus, através de Pedro. Porque o Senhor diz, quando Pedro responde, tu és o Cristo. Cristo é a transliteração de uma palavra que significa Messias ou ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui ao redor, veja que tem ainda, hoje tem esses nichos, essa montanha era toda cheia desses nichos onde eles botavam as estátuas dos ídolos para adoração, não é? Deve ter sido muito, muito interessante, Pedro olhando para essas estátuas, ou essas pedras, esses locais, e olhando para Cristo, dizendo, esses são deuses mortos, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há somente um Deus vivo e tu és o enviado dele. Os ídolos que são associados a esse local onde Jesus estava, todos são deuses mortos, foram desalojados. É interessante, pensando um pouco sobre o mundo espiritual, Deus tem um monte. Deus tem um monte, o Monte Sião, onde está a casa de Deus. Deus tem um endereço na terra. Ele mesmo disse, nesta casa escolhi e o meu nome estará nela para sempre. Então há um endereço. Qual é o endereço de Deus na terra? O Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Jerusalém, especificamente o Monte do Templo. O meu nome estará aqui para sempre.
Foi ele que disse. E ele é fiel. Então esse é o endereço de Deus. Há um monte de Deus. Satanás não cria nada, mas ele é um usurpador. Ele então se apropria de montes para ser os montes dele. O Monte Hermon, por exemplo, era um monte do demônio. Pronto, Deus tem um monte, o Deus de Israel tem um... Esse aqui é o meu monte, Monte Hermon, no extremo norte de Israel. E lá estão os deuses. A diferença é que todos eles são deuses mortos. O que acontece aqui significa que o Monte Hermon está sendo identificado como propriedade do Deus vivo e não mais morada de demônios. Esses demônios estão derrotados e surpreendidos nas regiões celestes. Estão destituídos e envergonhados pela cruz que viria em breve. É a partir desse momento que o Senhor vai falar pela primeira vez na cruz. E tudo isso tem um significado nesse local. Pedro, diferente dos judeus da época e dos de hoje, ele reconheceu que a promessa de Gênesis 3,15, o descendente vitorioso da mulher, estava se desenvolvendo ao longo da história e se cumpria agora. Em Atos 2,36, ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste. É muito curioso, isso é Atos 2. Mas poucos dias antes, esse Pedro estava fazendo um juramento, dizendo: eu nunca vi esse homem. Até diante das criadas, pessoas que não tinham autoridade, ele jurando: não sei, eu não sei quem, que coisa. E agora, poucos dias depois daquilo, Pedro está diante do Sinédrio, que diz assim: nós já ordenamos que vocês se calem, vocês encheram Jerusalém da sua doutrina. E ele olha com coragem e diz: julguem vocês mesmos se é melhor obedecer a Deus do que os homens. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ousadia desse homem. A autoridade de Cristo. Ele não tem mais nenhuma dúvida de que aquele que foi morto é o Messias, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Não era uma visão. Jesus venceu a morte. Pedro foi testemunha. Ele entrou no sepulcro, ele tocou, ele conviveu 40 dias com Cristo. Um dos efeitos da ressurreição: primeiro, entenderam melhor o Antigo Testamento e ganharam ousadia para enfrentar todos os inimigos. Mas se vocês não pararem, nós vamos matar. Sim, vocês matam. E Jesus ressuscita. Quem é que vence nessa batalha? Quem não tem medo da morte é uma pessoa perigosa, não é? Porque a coisa que mais assusta os vivos é a morte. Quando alguém não tem medo da morte, é uma pessoa perigosa, para o bem ou para o mal. A igreja de Cristo é muito perigosa para esse mundo, porque nós temos condições de enfrentar a própria morte. Não temos por que recuar. Pedro diz com toda ousadia: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto, não interessa. Pedro acredita nisso. Irmãos, a igreja existe para manifestar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa missão é representar Jesus nessa terra. O crescimento da igreja, o ministério da igreja deve nascer desta concepção. A igreja de Cristo é um ambiente sagrado. É o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo. Cristo deu a vida por ela. Cristo age em seu benefício. Falando para os maridos, não é? Nem estava pensando em dar um recado para os maridos, mas não faz mal. Maridos, amai vossas mulheres como quem? Cristo amou quem? A igreja. E qual foi a expressão de amor de Cristo pela igreja? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ama a igreja dele, ele deu a própria vida. Dá um conselho para os irmãos que vocês podem repassar para quem quiser. Ai daquele que destrói ou tenta destruir a igreja de Deus.
Você está lutando contra a instituição que Jesus ama, a menina dos seus olhos. Ele deu o seu sangue pela igreja. É muito triste. Hoje há muitas pessoas que desprezam a igreja. Hoje existe um movimento dos desigrejados, né? Nós somos da igreja universal, mas não somos da igreja local. Nós gostamos de Cristo, mas não gostamos da igreja. Quem não gosta da igreja não tem amor por Cristo, porque Cristo ama a sua igreja. Ele deu o seu sangue por ela. Paulo diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, a igreja, é sagrado. Estamos aqui para manifestar o Rei dos céus e também para manifestar o reino do céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono, a minha igreja. E as portas do inferno. Eu creio que Jesus falou olhando para a caverna e apontando assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Que conexão incrível aí. A igreja, nenhuma instituição é semelhante à igreja de Cristo. O seu poder na sua ligação com as hostes celestiais. Não existe isso no seminário, na missão, na escola, na empresa. Não, na igreja. O que ligares na terra, quando a igreja de Cristo, reunida sob direção do Espírito Santo, liga ou desliga, ela está seguindo aquilo que já aconteceu no céu. Que coisa incrível, a igreja faz o elo entre o céu e a terra. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ele o Cristo. De que maneira nós representamos ou manifestamos o reino do céu? Primeiro, sendo uma edificação de Cristo a rocha. O verso 18 diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí há um debate sobre as palavras e tal, mas o fato é que Pedro, o texto original, Petros, é pedra, significa pedra. Mas em geral é uma pedra que você pode arremessar com a mão. É uma pedra que você pode erguer e arremessar. É uma palavra específica para uma pequena pedra. Mas quando ele diz sobre esta pedra, não é a mesma palavra. É Petra. Aqui já é um rochedo. O que é o rochedo? É Cristo? É a declaração? Não sei se faz muita diferença. Mas o Senhor está dizendo: não é sobre você, Pedro. Você é uma pequena pedra. Faz parte da construção. Aliás, o próprio Pedro diz isso na sua epístola. Vós, como pedras vivas, né, formam um santuário para a habitação de Deus no Espírito. Primeiro Pedro, é o Pedro falando. Ele dizendo: não sou eu a pedra. Eu sou uma pequena pedra entre os outros. Mas a pedra é Cristo, é a rocha, é a verdade acerca de quem é Jesus. Não é sobre Pedro. Isso nos lembra um evento acontecido recente que o mundo todo assistiu, né? A coroação do novo Papa. Leão 13, 14? 14. Eu assisti, não sou católico, vocês sabem, mas eu assisti, é um evento. Eu acho que você já sabia disso, né? Mas é sempre bom afirmar. Mas é um evento mundial. E você aprende muito vendo aquilo. E eu assisti com muita atenção, acompanhando as falas, toda aquela cerimônia, aguardando um instante que houvesse apenas uma menção da epístola de Pedro, já que estamos vendo um sucessor de Pedro, como é dito. Poxa vida, mas se é a sucessão de Pedro, honrem Pedro, leiam a epístola de Pedro, citem o que Pedro disse sobre a igreja, seria tão bom, tão apropriado. Vamos ouvir o que o próprio Pedro, que nós dizemos ser o nosso inicial, o sumo pontífice inicial, já que nós estamos na sequência, vamos ler Pedro. Não leram, não. Que pena, é uma desonra, né, para Pedro. Mas não dá para ler, porque se lesse o que está escrito pelo próprio Pedro, não ia combinar com o que estava sendo representado e dito.
Porque Pedro diz: vós sois pequenas pedras e vocês se juntam para construir um santuário para o Deus vivo. Mas nem Pedro é a pedra, nem nenhum de nós. Cristo é a rocha. E o próprio Cristo fala da rocha de ofensa. E ele diz que aquele que cair sobre essa rocha vai ficar despedaçado. A rocha que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Rocha de ofensa para aqueles que não creem. Esse é o próprio Cristo. Então, nós manifestamos o reino dos céus sendo uma edificação de Cristo, que é a nossa rocha. Nós manifestamos o reino dos céus dependendo de Cristo. Verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ah, muito bem, tá vendo? Pedro é o chaveiro. É ele que abre a porta do céu. Está escrito, Jesus disse que ia dar a chave, né? Então, se eu for amigo de São Pedro, quem sabe eu posso furar a fila e entrar primeiro. Não. São João disse, São Pedro confirmou, né? Nem lembrei, estamos na festa junina, né? Agora... De novo, eu não me tenho por filho de Belial. Eu não sou... Só brincando com você. Mas está escrito: dar-te-ei as chaves do reino do céu. Em Lucas capítulo 8, o Senhor diz dos escribas e fariseus que eles tomaram a chave da ciência. Olha lá a palavra chave sendo usada de novo. Se apropriaram daquilo que dá autoridade. Não é uma chave literal. É aquilo que abre as portas. Pedro iria pegar a mensagem do Evangelho, e Pedro foi quem iniciou a abrir as portas do reino de Deus nesse sentido por meio do Evangelho. Ele foi o primeiro pregador, o primeiro líder da igreja. Então, era dessa maneira que Pedro iria receber essas chaves do reino dos céus. Sendo, portanto, dependentes de Cristo, estando em conexão com Ele, nós manifestamos esse reino do céu. E no verso 20... também nós manifestamos o reino dos céus vivendo a verdadeira fé em Cristo. Porque o texto termina dizendo assim: então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ora, mas por quê? Não era bom que eles saíssem anunciando: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Sabe por quê? Porque nem os discípulos estavam muito convencidos aqui. Eles poderiam anunciar algo que não era convicção do coração deles. Tanto que, quando o Senhor morreu, a ideia geral é que foi bom enquanto durou, não é? Mas se ele era o Cristo, filho dos Deus vivo, ele não podia ser vencido pela morte. Mas Pedro achou que ele foi vencido, como os demais. Ou seja, Deus usou Pedro para fazer aquela declaração, mas Pedro não está pessoalmente convencido de que ali está o Messias, o Salvador do mundo, que pode inclusive vencer a morte. Então, se ele não está absolutamente convencido, como é que ele ia anunciar isso, não é? Talvez ia servir de propaganda para atrair interesseiros, mas não discípulos de Cristo. Jesus não veio chamar simpatizantes, interesseiros, ele veio buscar discípulos. Então, amados, é isso. O poder da igreja está na sua missão celeste. Qual é a nossa missão? Manifestar o Rei do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor. E manifestar o reino do céu, vivendo de acordo com a sua palavra. Como membros da igreja, nós devemos ser representantes verdadeiros do Rei e do reino. Individualmente, devemos ser verdadeiros cristãos, pequenos cristos. Devemos formar um ambiente onde a presença de Cristo seja percebida. Desse modo que nós manifestaremos o reino dos céus. Faça tudo da sua parte para que a presença de Cristo seja vista no meio da igreja. Nunca seja causa de tropeço para ninguém. Eu vi uma expressão, Dr. Shedd, que já está com Cristo, mas muitos anos, quando era seminarista, ele foi pregar no seminário, nosso segundo ano, e ele disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: muitas vezes os filhos de Deus se comportam como filhos do diabo. E o pior é que é verdade. E parece que quando nós nos comportamos assim, nós somos ainda pior. Meus irmãos,
Fujamos disso. Não demos lugar ao diabo. Façamos tudo para que a presença de Cristo esteja entre nós. Que as pessoas, ao entrarem nessa igreja, possam perceber a presença do amor, da graça, do perdão, do Rei Jesus, que é o cabeça dessa igreja. Portanto, pertence à igreja de Cristo. Jamais absorva essa loucura de alguns que você pode ser de Cristo sem ser da igreja de Cristo. Não pode. Não pode. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, pertence à igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, diz o escritor aos Hebreus capítulo 10. Além de pertencer, participe da igreja de Cristo. Viva segundo a vocação a que foi chamado, com toda a humildade, com mansidão, considerando os outros superiores a si mesmo. Paulo diz nesse texto que nós precisamos, com o auxílio de cada junta, operar o crescimento da igreja. Quem faz a igreja se estabelecer não é pastor. Temos a ideia de que vamos fazer a igreja crescer, então a gente chama um CEO, um executivo, a gente paga e ele que faça, né? Não, meus irmãos, leia Efésios capítulo 4. É a igreja que faz, que efetua o seu próprio crescimento. Deus dá pastores e líderes para aperfeiçoar os santos, para que esses santos aperfeiçoados edifiquem a igreja. Quem gera a ovelha é a ovelha. Pastor alimenta e cuida. Nós temos uma ideia tão errada, né? Temos aqui a classe do clero, vamos pagar e ele que faça, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é o modelo de Deus. Vamos terceirizar o crescimento da igreja de jeito nenhum. Todos nós somos responsáveis pela edificação da igreja. E eu vou dizer mais. Assim, uma irmã, não vou dar descrição não, senão vocês vão terminar identificando, mas não era dessa igreja não, era de uma igreja onde eu pastoreei. E houve uma dificuldade uma vez e de fato ela estava semeando contenda entre os irmãos. E eu chamei com o outro pastor, sentamos, irmã, precisamos resolver isso. A igreja está sofrendo com as contendas que a irmã está semeando. E está aqui essa situação, gostaríamos de tratar. Ela olhou para mim e disse, pastor, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Bonito, né? E eu olhei para ela e disse, pois procure outra igreja, porque aqui nós vamos participar da vida uns dos outros. Ela não procurou não. Ela sabia que a Bíblia nos manda participar da vida uns dos outros. Não tem essa história, a vida é minha, ninguém... Como é isso? Que corpo é esse, onde eu vivo sozinho e ninguém participa? Que conexão orgânica é essa? Não existe, meus irmãos. Não existe. Nós somos individualmente membros uns dos outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se regozijam. Nós somos um corpo em Jesus Cristo. A vida do meu irmão depende da minha. Se eu não estou andando com o Senhor, eu afeto todo o corpo. É uma responsabilidade coletiva. Então, participe do crescimento da igreja e proteja a unidade da igreja. Faça tudo possível para que a igreja continue unida para a glória de Deus. Amém? O que aconteceu com Voltaire? Lembra a história do início? Levaram séculos e eu vou provar que em 50 anos um francês só vai destruir o cristianismo. 20 anos depois da morte do Voltaire, 20 anos, a Sociedade Bíblica da Inglaterra, que era o que começou a produzir Bíblias para o mundo todo, sabe o que eles fizeram? Compraram a casa do Voltaire para ser a imprensa de Bíblias em Paris. Na casa dele era de onde saíam as Bíblias impressas em várias línguas. E depois de pouco tempo, aquela casa se tornou o escritório da Sociedade Bíblica Inglesa no coração de Paris. Eita, Voltaire, perdeu, não foi? E outra coisa interessante, Voltaire escreveu muitos livros. Houve uma situação, um leilão, em que todos os volumes de Voltaire foram oferecidos. E o máximo que eles conseguiram foram 90 centavos de dólares. Todas as obras do Voltaire. Voltaire passou, ninguém mais lê. Se a gente não explicar, ninguém nem sabe quem é o Voltaire.
Jesus Cristo continua vivo, sendo pregado em toda a terra. E a igreja do Senhor continua caminhando para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.